É isso mesmo, Marcos Rodrigues. Quem viver, verá. E nós vamos dar sequência, recebendo aqui no estúdio o economista Fábio Leão, porque nós vamos falar sobre um assunto também que tem preocupado muitas lideranças políticas e que tem representado um verdadeiro peso no bolso dos brasileiros. É a alta dos alimentos. No topo da lista, o ovo, o café e a carne aparecem no topo do ranking desta subida amarga para centenas, eu poderia dizer milhares de brasileiros. De um lado, a gente tem os brasileiros fazendo malabarismos para poder equilibrar suas contas e se alimentar. Do outro, o governo federal adotando medidas para tentar controlar também a crise. E no meio, será que tem alguém se beneficiando? Essa é a grande pergunta. Nós vamos bater um papo sobre esse assunto para poder também tentar trazer explicações para os telespectadores. O economista Fábio Leão aqui conosco no estúdio. Fábio, muito obrigado pela disponibilidade para poder tratar desse assunto que é tão importante, que tem gerado dúvidas, né? O porquê dessa alta dos alimentos e também os desafios que o governo federal tem tentado buscar, como principalmente, né, diminuir, reduzir os impostos, por exemplo, para exportação desses produtos, importação também. Vamos falar um pouquinho sobre esse contexto. Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês para debater temas importantes como esse, como você bem colocou, que pesa no bolso dos brasileiros. É verdade. Então, assim, inicialmente, as principais características que estão fazendo esses preços subirem muito, a gente tem, por um lado, as questões climáticas, né, que afetam esses três produtos e vários outros deles, e, por outro lado, a gente tem algumas particularidades, né? Então, a questão climática, por exemplo, afetando a temperatura, né, isso impacta diretamente na produção de ovos, né? Os galináceos, aí, vamos dizer assim, a partir de uma determinada temperatura, 28, 30 graus, já começa a modificar a produtividade, né? No caso do café, por exemplo, as geadas, né? As geadas que estão acontecendo no Brasil e em produtores como o Vietnã, também tem impactado a produção e a oferta desses produtos. Aí, no caso também da produção de carne, as secas têm gerado isso e, particularmente agora, a gente tem a questão da demanda acentuada na China, né? A China começou a comprar novamente, importar as carnes brasileiras e aí reduz um pouco, ou reduz muito, né, a oferta interna e os preços, consequentemente, aumentam. Por outro lado, a gente tem também o período de quaresma agora, que as pessoas deixam um pouco de comer carne de gado e vão para o frango, para os ovos e tal. Então, essa confluência de fatos, vamos dizer assim, né, de questões momentâneas, de questões conjunturais, dão uma pressão muito forte e junta isso tudo com a redução da produção em nível mundial, né? Aí sobra para a gente, para o nosso bolso, que o preço fica realmente muito na estratosfera para a gente se virar nessas fases, né? Eu fiquei muito preocupado, porque até semana passada, quando eu tomava aquele cafezinho em casa, de repente acabou aquela quantidade, aí fomos ali a um supermercado para poder fazer a reposição, tomei um baita susto no preço do café. Quer dizer que a explicação é muito mais voltada também para as questões também das mudanças climáticas e até em outros países que acabam refletindo aqui no Brasil, é isso, Fábio? Certamente, porque são esses três produtos, né, os outros também, mas esses três produtos principais que estão nos pressionando agora no curto prazo, eles têm uma demanda aquecida em nível internacional, né? O café, todo mundo toma café, né? E não são todos os países que produzem café. Então, países como o Vietnã, como eu falei, né, que produz muito, o Brasil que produz muito, esses países também estão passando por essas questões da crise climática, né? Então, eles sofrem também lá na redução, né, da sua produção. E no Brasil, além da crise climática, a gente tem também as geadas, né? Então, isso diminui e impacta. O que é que acontece? Se a gente diminuísse aqui, mas não tivesse uma pressão pelo consumo em nível internacional, a gente se organizaria melhor. Mas o que é que acontece? Quando você tem também uma valorização no câmbio e um aumento contínuo na demanda, os produtores tomam a decisão, obviamente, de exportar mais e deixar menos café e menos outros produtos no mercado interno. Entendo. Então, o aumento da demanda, combinado com a redução da oferta, é uma das piores crises que a gente tem uma crise de oferta e de demanda ao mesmo tempo. É verdade. E são produtos que a gente já está na nossa cultura desde o descobrimento, enfim, as pessoas tomam café brasileiro, tem alguns outros países também, como a Colômbia, etc. Esses países estão sofrendo as mesmas causas e os mesmos impactos ambientais. Então, a oferta diminui no nível internacional e pressiona o nosso bolso no final das contas, né? E no caso do ovo, a bandeja de ovo, por exemplo, em alguns locais, até R$ 33, mas a nossa produção já dizendo o seguinte, olha, fui no atacado ali, acabei comprando também uma bandeja de ovo na Coporlane, 30 ovos gigantes, né? 30 ovos gigantes por R$ 18.
Ou seja, a tendência é essa mesmo, baixar. E por que essa relação também com o ovo, fora do contexto que você já observou, que é o contexto mesmo das alterações climáticas, mas também falando sobre a relação da gripe aviária que acomete muitas criações dos Estados Unidos. Isso tem uma relação também? Pois é, certamente, né? Essa questão do ovo, primeiro a gente tem que aproveitar essa informação aí, né, e comprar esse ovo mais barato. Mais barato, é verdade, para não perder tempo. Não perder tempo. E segundo lugar, sim, né? É uma coisa que até um tempo atrás a gente não imaginava, né, que a produção de ovo ia ser impactada pelo aumento das exportações, né? Quem imaginava que, por exemplo, um país como os Estados Unidos ia estar pressionando o nosso mercado interno por conta de uma questão pontual que é esse aumento de demanda, e também teve a questão da crise aviária, né? A gripe. Exatamente, a gripe aviária. Então, essas aves morrendo lá, eles continuam tendo, a demanda está aquecida também, e eles passaram a importar mais dos nossos ovos. Então, faltou aqui, né? Agora, isso realmente é uma questão pontual, uma questão conjuntural que já começa a se normalizar para a gente ter um aumento da nossa produção e reduzir um pouco essa dependência do mercado internacional, do mercado externo. No caso, aqui a oportunidade para o aumento da exportação. Agora, falando sobre a produção do milho, que também acaba sendo um Sim. item muito utilizado para a fabricação de ração, e que, assim como o café, também acaba provocando também uma certa influência nesse mercado em si, com essa taxação de preços que acaba muitas vezes sendo colocada para o bolso do trabalhador, no final das contas? É verdade. Tá? Uma das questões que impacta fortemente é justamente o milho, que é um dos principais componentes, mais de 30%, 40% da ração das aves vem do milho, né? E o milho também sofrendo essa pressão, aumentando os seus insumos, porque o milho não é só para ração, tem uma série de outras questões também. Alguns países, como o próprio Estados Unidos, até para combustível eles utilizam, né, o milho, então tem uma pressão continuada. Juntando tudo isso, aí a gente tem essas questões de quebra de safra de curto prazo que impactam na vida de todos os brasileiros. É por isso que é importantíssimo os governos se precaverem, né, já que tem essa informação não é nova, né, a gente está falando aqui de questões que estão acontecendo, infelizmente, a cada ano, variação climática, uma série de Sim. coisas aí. Se a gente não se prepara para isso com planejamento, com informação, a gente vai passar por isso novamente. E isso aqui é o doído para a população, né? A gente tem como se proteger, os governos têm como fazer isso melhor e acabam patinando e tomando decisões no curto prazo para remediar aquelas coisas. Aí a alternativa fica muito mais cara, muito mais difícil. Mas se a gente tivesse um planejamento como, por exemplo, investir nos estoques reguladores, né, fazer uma redução de taxa de juros para a agricultura com prazos subsidiados, para reduzir os custos de produção, investir na agricultura familiar, investir mais fortemente em cooperativas, outras tecnologias como, por exemplo, as fazendas verticais, para você, nos espaços que tem sobrando dentro das cidades, você incentivar a produção ali de hortas comunitárias, de hortas orgânicas, agricultura por gotejamento, né, tudo isso faz com que você tenha uma produção urbana, diminua a pressão, inclusive, de transporte, né, com a emissão de dióxido de carbono na atmosfera, e tudo isso contribui para a inclusão social, geração de renda das pessoas, tá, com uma ação coordenada de mercado. Agora, mais uma vez, isso exige um planejamento, né, mas a gente já tem a tecnologia, tem as informações, tem o crédito, né? Temos bancos como, por exemplo, o Banco do Nordeste, o BNDES, Sim. Temos a agência de fomento aqui, que você pode juntar todas essas tecnologias sociais, vamos dizer assim, em prol da população, né? Para que a gente não fique passando constantemente por esses apertos de curto prazo que sempre vão acontecer, né? A questão climática, essa questão de uma pressão por demanda, uma gripe aviária aqui ou uma crise acolá, mas se você tem um planejamento de longo prazo, né? Com toda essa estruturação da produção e o escoamento da produção de maneira mais efetiva, as crises vão ser mais lentas, né, e vão ser menos dolorosas, vamos dizer assim, para a população. Agora, a grande pergunta também, Fábio. Nós estamos recebendo o Fábio Leão, economista, aqui no estúdio, para poder falar sobre essa alta dos alimentos. Tem alguém conseguindo tirar proveito dessa situação? Quem está se beneficiando disso, por exemplo? Sempre tem, né? No caso de quem produz e comercializa isso, principalmente nos intermediários, são as pessoas que acabam lucrando com essa situação, né? Então, por exemplo, você tem o produtor, claro que ele vai direcionar para o exterior, mas tem entre a produção e a venda no mercado internacional ou dos mercados, você tem aquelas pessoas que fazem essa intermediação. E essas pessoas são bem informadas e sabem lidar com essa variação de oferta e da demanda. Então, eles têm condição de
fazer essa medida de aumentar a exportação, por exemplo, e diminuir a disponibilidade interna dos produtos, eles têm um acesso, já que eles compram em grandes quantidades e vendem, têm acesso a um crédito mais facilitado. Ou seja, tudo isso que a gente comentou aqui, que poderia ir para a população de uma maneira geral, né, com os governos coordenando isso, o setor privado, principalmente aqueles que, né, compram e vendem para aproveitar essas oportunidades, eles fazem isso e acabam lucrando. E sem falar que são mercados oligopolizados, né? Não são mercados de concorrência perfeita. São mercados que poucas grandes empresas dominam e trabalham em grandes volumes, né? A gente está falando aqui de commodities que são regulados pelo preço e pela quantidade. Então, grandes quantidades regulam o preço e eles, sabendo dessas informações, vão trabalhar com isso e vão direcionar os produtos para os mercados onde tem uma rentabilidade, uma lucratividade maior. E para a gente encerrar, Fábio, essa sua participação aqui na entrevista no estúdio, falar dessas medidas que o governo federal tem adotado em zerar os impostos para certos alimentos. Isso vai trazer resultados positivos, o consumidor vai mesmo sentir um alívio nessas compras, por exemplo, vai sentir um alívio no bolso na hora de ir para o supermercado para colocar a comida em sua mesa, se não, o que deverá ser feito, e eu gostaria já de deixar à vontade para suas considerações naquela câmera ali para os nossos telespectadores e internautas. Pois não, essas medidas do governo, elas têm alguma efetividade, né? Mas não necessariamente no curtíssimo prazo, né? No médio e no longo prazo, elas têm uma efetividade maior. Por exemplo, a redução de tributos, a redução de impostos para importação vai surtir um efeito, mas só no médio prazo, quando tiver a renovação desses estoques, né? Agora, algumas outras medidas, como, por exemplo, a redução do ICMS nas compras nos estados, né? Aí já tem um impacto maior. Só que aí a gente tem um nível de negociação mais complexo, junto com os governadores, porque é uma fonte de renda que você vai, vamos dizer assim, deixar de arrecadar para o bem de todos. Isso aí exige mais negociação. Tem também uma outra medida que o governo está equiparando aí os sistemas de integração e de vigilância animal, né, para aquele produto artesanal ser equiparado aos produtos nacionais, você aumentar a produção nos estados, isso também tem vamos dizer assim, um impacto de mais curto prazo e o fortalecimento das políticas públicas, né, como o PAA, o PENAI, a coordenação de cooperativas, as feiras livres, é importantíssimo você incentivar esses produtos para chegar aqui. E enquanto essas medidas não acontecem, né, o que a gente pode fazer, mais uma vez, é se planejar, né? A gente tem que saber essas informações, como você colocou informação valiosa aqui, ver onde é que tem na cidade os produtos mais baratos, né? Fazer substituição de alimentos. Infelizmente, a gente fica dando essas informações, mas é doído para a população, mas a gente tem que trocar de marcas. É uma marca mais cara por uma marca mais barata. A gente está falando de commodity. É a gente reduzir o consumo naquele curtíssimo prazo e fazer um planejamento nosso também de compra, né? Por exemplo, para a gente não ir para um supermercado e ser surpreendido por uma compra por impulso. É fazer o planejamento, tá? Ver no orçamento o que é que cabe e, nesses períodos, a gente fazer substituições para seguir, para superar essas crises, né? Porque essas medidas vão acontecer, sim, e já vem acontecendo, mas tem um prazo aí que a gente tem que se adaptar e fazer a nossa parte também. O seu amigo é um perigo quando vai no supermercado, porque essas compras fora do planejamento é o que... Quando eu vejo uma promoção ali, é brincadeira. O cara vai lá, acaba sendo impulsionado para comprar e quando chega no final do mês que você vai fazer o levantamento, meu Deus do céu, gastei muito mais do que deveria. Fábio, muito obrigado, tá certo? Agradeço. Parabéns aí também. Eu acredito que a economia ela precisa ser debatida e propagada também através da sala de aula, tá? Porque eu diria que a educação financeira é uma coisa que os brasileiros precisam diante desse cenário que nós estamos vendo, medidas adotadas pelo governo e entender como essas medidas também podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Nós vamos agora a um rápido intervalo depois de falarmos sobre esse aumento dos alimentos, né? E você, hein? Quero saber, você de casa, quanto está a bandeja de ovo aí no seu bairro, hein? Quero saber, viu? Aqui nós conseguimos encontrar pelo menos 30 ovos gigantes por R$18. E aí? Coloca no nosso chat, tá certo? No nosso Gazeta News AL. Quero saber, tá? Porque se for pertinho de minha casa, pode ter certeza que virarei cliente, tá bom? Muito obrigado, então, pela audiência de vocês. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta,